a gente segue por aqui porque, a partir de agora, a gente passa a entrevistar, né, o secretário de Segurança, que já está aqui no nosso estúdio, porque as forças de segurança, né, do Estado, elas têm reforçado essas operações. Seja muito bem-vindo aqui, secretário. Bom dia. Bom dia, Neyara. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. A gente estava acompanhando agora mesmo a Operação Impacto. Pelo que eu entendi, secretário, é uma força-tarefa, é um mutirão, é um trabalho focado num determinado trabalho que precisa ser realizado também pela polícia, que no caso este é o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Isso, o delegado Luciqueco, né, explicou muito bem. Na verdade, Neyara, a gente tem trabalhado muito na Secretaria de Segurança Pública com as forças, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, para a gente aperfeiçoar os processos, né, os processos diários. A questão do registro de boletim de ocorrência, a apuração dos crimes, o tempo-resposta das ocorrências policiais, no caso da Polícia Militar. E uma das questões que a gente sempre discute com a Justiça, com o Ministério Público, é o cumprimento dos mandatos. Então, a gente vai fazer isso reiteradamente, é como se a gente desse uma meta para cada delegacia. Então, cada delegacia teve um número, né, de cumprimentos que deviam ser feitos hoje. Então, a gente já está em algo em torno de 60, né? A nossa ideia é chegar no número próximo de 80 a 100 de cumprimento de mandatos. Então, a gente vai escolhendo os mandatos, principalmente daqueles crimes mais violentos, como disse o delegado Luciqueco, ou seja, um mandado de prisão que envolvam crimes violentos patrimoniais ou crimes violentos contra a vida, que são aqueles que geram mais um problema maior para a nossa sociedade. Esses mandatos, eles estavam nas delegacias e precisavam ser cumpridos. Tem mandatos de quanto tempo aí, por exemplo, à espera desse cumprimento? Na verdade, o processo judicial, ele é um processo complexo. Então, a Justiça e o Ministério Público, bem como as polícias, elas têm um trabalho que é um fluxo dentro do sistema. Então, você apura, depois encaminha para o Ministério Público, depois a Justiça condena. Então, às vezes você tem uma medida preventiva, uma prisão preventiva ou tem uma condenação definitiva. Então, assim, são várias situações e a gente está justamente aperfeiçoando, né? Então, muitos casos são antigos, a Justiça condenou e aí encaminha para a Secretaria de Segurança. Só que não é só o mandato, porque são milhares de mandatos a serem cumpridos. Também há um trabalho de inteligência por trás, porque nós temos que saber, ora, se a pessoa está respondendo um processo e ela está sabendo que deve à Justiça, ela foge dos canais oficiais. Então, existe todo um trabalho de inteligência, de monitoramento, que inclusive não é muito a minha praia, né? Eu como secretário sou mais um gestor, mas os policiais civis e militares têm um trabalho de inteligência muito árduo, muito qualificado para saber o que a pessoa anda fazendo. Então, esses alvos, eles não foram hoje, a gente não acordou aqui e pegou os mandatos. A gente está preparando essa operação há vários dias. De forma também estratégica. Lógico, a gente vai monitorando. Então, as informações, que existem mandados até de outros estados. Vez ou outra, vocês noticiam aqui prisões de pessoas que foram condenadas. Recentemente, nós tivemos um caso de uma pessoa que foi presa em União, que tinha feito vários homicídios em Brasília. Então, não é uma coisa assim simples, não é uma delegacia. É a delegacia saber que naquele bairro pode ter uma pessoa que tem uma condenação. Secretário, o que a gente vem presenciando nesses 5 primeiros meses, né, dessa nova gestão, da sua atuação à frente da Secretaria de Segurança, sempre estão acontecendo operações. Eu até disse para os meninos, deixa o primeiro vivo aí, porque pode ter uma operação. Sempre está tendo uma operação da polícia. Como que está sendo feito esse trabalho dessas operações, a importância dessas operações? A quantidade de policiais é a mesma. Como é que o senhor vem conseguindo gerir, né, esse trabalho? Colocando mais policiais na rua, mais operações. Como é que está sendo feito esse desafio e esse trabalho na prática? Boa pergunta. Então, Neyara, na verdade, assim, até agradeço a disponibilidade de todas as TVs, em especial a TV Cidade Verde. Quando nós entramos lá, nós dividimos, como a gente sempre falou, em 3 eixos: gestão, operações e social. Então, nós eleitos, né, o governador Rafael Fonteles, que foi eleito, escolheu um time, e esse time tinha que ser responsável pela gestão, dar os meios para que houvesse a execução do trabalho. Porque nós temos forças muito qualificadas. Então, a gente aperfeiçoou a gestão da secretaria e criou uma superintendência de operações que dialoga e faz uma integração muito forte entre a Polícia Civil, a Militar e a
o Corpo de Bombeiros, além da Força Estadual de Segurança Pública, que é formada por policiais militares e policiais civis. Então, essa superintendência que tem à frente o delegado Matheus Zanata, tem dialogado muito forte com o comandante Cheivan, que é da Polícia Militar, com o DGO, que é o Coronel Galvão, com o delegado Lusqueco, sem nenhum tipo de competitividade. A gente tem consciência de que cada um tem suas atribuições e há uma integração muito forte. E eu, como secretário, dou as diretrizes, mas eu não participo da parte operacional. Eu sempre deixo claro isso. Então, sou do administrativo, do gestor. Você nunca vai me ver na frente de uma operação. Foi uma deliberação. Eu não sou policial, eu sou procurador do Estado, eu sou advogado, eu sou um gestor. Então, eu não posso me arvorar dessa posição. E os policiais são muito qualificados. Então, qual é a minha obrigação? E foi a determinação do governador Rafael Fontelli, dar os meios. Então, a gente já criou o Draco, que tem um trabalho aí no Piauí todo, né? O delegado Charles. O DHPP faz um trabalho muito bom, que eu quero parabenizar o delegado Bareta, que é o coordenador, né, junto com o seu time, que sempre está elucidando. A perícia a gente está reforçando. Por exemplo, a gente comprou um equipamento do Sinab que faz a comparação balística. Então, vou dar um exemplo. A gente prendeu uma pessoa com a arma. Quando a gente colocou lá no Sinab, lá então nós temos o perito geral, que é o doutor Nunes, e a equipe de balística da perícia colocou no sistema, nós identificamos que aquela arma foi usada em 6 outros crimes. Então, isso é muito importante. A gente está tentando... Então, dá para ligar os 6 crimes e solucionar, ou seja, de uma forma... E o DHPP está fazendo... os 6 crimes. Então, você tem que integrar Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia, todos juntos. E o meu papel é fazer essa integração como gestor, dar os meios. A gente tem trabalhado muito fortemente também na Polícia Preventiva. Então, é ver assim, o que as pessoas esperam, o que estão reclamando, o que tem que melhorar. Então, a gente tem feito muitas operações, principalmente focando na criminalidade violenta. Ontem nós fechamos o mês, até venho aqui hoje assim... Sim, eu já ia lhe perguntar números, né? Porque, assim, para a população também entender, os números, eles são, assim, uma base para você entender se houve uma diminuição. Como é que estão os números do Estado em relação à criminalidade, secretário? Pronto. Existem 2 coisas na segurança pública. Existe o dado objetivo que acontece e existe o sentimento, né? A sensação. Então, a sensação ela é subjetiva. Então, você pode ter números bons, mas se a pessoa foi vítima de uma violência, para ela não interessa, né? Então, nós, como gestores, o que define a diretriz da política pública é o número, né? Infelizmente, a gente também tem que trabalhar a sensação, mas é o número. E o número principal, que mede tudo, são as mortes violentas intencionais. Porque todos os crimes, de um modo geral, podem desencadear na morte. Então, a morte é o mais grave, né? É o dado mais confiável, né? A gente tem um histórico desde 2015. Infelizmente, em maio, a gente conseguiu uma redução muito boa. Em maio, nós conseguimos reduzir o número de mortes violentas no Piauí em relação a maio do ano passado em 35%. Né? Nós tivemos, e depois de 5 anos, é a primeira vez que no Piauí nós tivemos menos de 50 homicídios no Piauí e em Teresina menos de 20 no mês. Então, assim, lógico que ainda a gente não quer que haja essas mortes, mas nós conseguimos reduzir abaixo de 50 no estado do Piauí, menos de 20 Teresina. Isso não acontecia desde antes da pandemia, né? Então, ou seja, mesmo no período pandêmico, nós tivemos poucos meses com esse número. A gente, para você ter ideia, a última vez que se repetiu esse número foi em 2018. Então, a gente voltou em maio ao patamar de 2018. E nossa ideia é continuar, ou seja, não pode ser uma coisa pontual, né? Sazonal, tem que ser uma coisa constante. Então, nosso desafio é fazer com que junho também, nós já tivemos uma redução também em abril. Janeiro foi um mês muito difícil, foi um mês que houve um aumento. Janeiro foi muito realmente. Fevereiro estabilizou, março começou uma queda leve, abril uma queda mais acentuada de 20% e maio a gente conseguiu reduzir em 35%. Secretário, vamos falar de boletins de ocorrência. A população, hoje, o número de boletins de ocorrência, ele aumentou. Isso também, às vezes, a pessoa também pode representar, se a pessoa diz assim, não, aumentou, então é porque a violência aumentou. Pode ser também, mas também pode ser a sensação também da população de dizer assim, não, vou registrar porque eu vou ter um resultado. Porque muitas vezes a pessoa nem chegava a registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, por furto de um celular, um crime menor. Como que está essa relação sobre os boletins de ocorrência? Pronto. Isso é até interessante. Por isso que a gente vê assim, morte violenta é o termômetro. Porque a morte violenta reduziu 35%. Mas, por exemplo, o registro de roubo de celular, o registro aumentou.
E o que a gente percebeu com esse aumento? É que havia um subregistro, não é que aumentou o número de crimes, mas como nós estamos fazendo várias operações e a gente está recuperando os celulares, as pessoas estão começando a alimentar, ou seja, acreditar, vai que o meu celular está lá. Até porque nós vamos fazer agora, a gente está fazendo levantamento de todos os e-mails, né? Então, todos os celulares que foram roubados em 2022, a gente deu essa determinação à inteligência, o delegado Anchieta e o delegado Matheus Zanata, a gente criou um grupo, né? No começo do ano, o NARF, nós estamos levantando todos os e-mails. E mesmo que a pessoa, o que é que acontece? Tem a pessoa que comete o crime violento, que rouba, tem um receptador que a gente atacou com a operação Interditados, a gente já está na terceira operação Interditados. Inclusive, a gente está com um posto fixo da Polícia Militar na Praça da Bandeira, né? E a gente quer estender essa política, então a gente tem atacado muitos receptadores. Ali é um ponto, ali no centro de Teresina é um ponto de venda, né? E principalmente porque qual é a lógica do receptador, né? Então, o comerciante, ele quer ter lucro. Então, ele compra barato e vende pelo preço normal. Então, a gente está, junto com a Receita Federal e a Cefaz e a polícia, prendendo e tomando as mercadorias. Então, isso faz com que o empresário que cometa ilícito responda. Até é uma forma de concorrência desleal. E agora nós vamos começar a levantar quem comprou. Né? Lógico, se a pessoa comprou de boa fé, provar que comprou de boa fé, ela tem que devolver o celular e não vai responder por processo criminal. Mas se ela não provar que comprou de boa fé, ou seja, se ela não pediu nota fiscal, ela também vai responder um processo criminal. Por que isso? Então a gente pode chegar a milhares de processos. Mas é para desestimular, para as pessoas terem consciência que quando for comprar um celular, para pesquisar, né? Então a gente tem vários meios de pesquisa e principalmente comprar celular em lugar idôneo. Comprar celular em lugar que não haja... de um preço muito baixo, né? Então, você pesquisa na internet, tem um preço. Você vai nas lojas, tem um preço. Aí você vai num lugar que vende por um preço muito abaixo do mercado, desconfie. E é isso que a gente está tentando conscientizar a população. Secretário, só para a gente encerrar, o nosso tempo realmente já está um pouco esgotado. Quais as informações que o senhor tem sobre esse caso dessas duas jovens que foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo, né, onde o juiz já, na própria sentença, lá na determinação da prisão delas, na audiência de custódia, ele disse que elas seriam mulas profissionais. Tem um histórico familiar também, que o pai, segundo a polícia, também já foi assassinado e também já tinha alguns crimes, pesava com alguns crimes contra ele. O senhor tem alguma informação? O senhor está acompanhando de perto esse caso? Olha, na verdade, o Draco e a Diretoria de Inteligência acompanham isso muito proximamente e tem sempre uma relação com a Polícia Federal. Como eu disse, eu cuido da parte de gestão e acompanho alguns casos, mas a parte operacional fica com aqueles que são responsáveis pela atividade fim. Mas o que a gente tem de informação é que o pai dessas moças já foi assassinado, né, por conta de justamente envolvimento com o crime, e a gente tem um monitoramento, ou seja, aqui no Piauí a gente tem percebido que algumas moças, e a gente está fazendo esse levantamento, mulheres jovens estão sendo cooptadas. Então não é o primeiro caso, nós já tivemos outros casos de pessoas, inclusive, nós tivemos um digital influencer, né, do sexo masculino, que também foi preso, né, na Europa. Então a gente está vendo como é que essa rede está se organizando, ludibriando essas pessoas. Geralmente, a gente também tem que colocar mulheres jovens, humildes, são cooptadas e são levadas. E a gente está tentando saber quem é que está fazendo essa cooptação. Trabalho de investigação também. Sim, esse trabalho aí é uma coisa, como eu disse, a nossa atividade fim, a inteligência já está fazendo esse trabalho e tem cooperado com as agências nacionais, Polícia Federal e outros organismos nacionais. Tá bom, então, secretário, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Bom trabalho aí. Espero que venha mais dinheiro, mais investimento na polícia e na segurança pública, porque realmente é uma bandeira que precisa ser levantada pelo governo mesmo de forma urgente e imediata. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, secretário.